homicídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade nós estaremos comentando, aprendendo a lição de número 12, lição da classe dos adultos, que a revista tem como tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estamos no terceiro trimestre, na lição de número 12, estamos chegando à reta final da nossa lição, não é? E nesta oportunidade estaremos comentando, aprendendo sobre o rei Josias, não é? O reinado de Josias. O texto áureo nos diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da casa do Senhor. E Ilquias deu a Zafã e ele o leu. A verdade prática nos diz assim: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostas a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida no capítulo de número 22 de 2 Reis, do versículo 3, 4, 5 e 8 do capítulo 22, e no capítulo 23 está de 2 Reis, está no capítulo 2, capítulo 23, versículo 2, versículo 3, 4, 5 e o versículo 21, versículo 22 e versículo 25. Nesses livros, nessas leituras, nós vamos entender todo o trâmite que Deus fez por meio da vida de Josias, não é? Eu recomendo que leia os 2 capítulos de forma completa, não é? Bendito seja o Senhor. Então, o texto nos diz assim: Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, sumo sacerdote, e toma o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas no umbral da porta juntaram do povo. O que deem na mão os tem a cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem aqueles que fazem a obra que arde na casa do Senhor. Prepararam as fendas da casa. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da lei do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele o leu. No capítulo 23, no versículo 22, no versículo 2, aliás, está escrito assim: E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. No versículo 3 diz assim: E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andares com o Senhor e guardares os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estava escrita naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. No versículo 4 nos diz: E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes de segunda ordem e as outras guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e todos o bosque, e para o bosque, aliás, e para todo o exército dos céus, e o queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destruiu os sacerdotes e os reis de Judá, que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altares das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também
os que incensaram a Baal, ao sol e à lua, e os mais planetas e todo o exército do céu. E o rei deu a ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, que está escrita no livro do concerto. Versículo 22. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como se desde os dias do juízo, que julgaram Israel, e nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele, versículo 25, antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor, e todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com toda a sua força, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Muito bem, está aqui a leitura bíblica em classe. Mas quem foi Josias? Não é? Josias reinou aproximadamente 31 anos em Israel, entre 640 a 609, não é? E a história do rei Josias está registrada na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23, no livro de 2 Crônicas, nos capítulos 34 e 35, além de outras referências dos profetas Jeremias, Sofonias, enfim. E quando se fala em quem foi Josias, logo podemos fazer referência aí às reformas promovidas por ele, né? Sem dúvida foi a marca do seu reinado. Então o nome Josias significa Jeová sustenta, não é? Dentro do original é Yoshihiahu, não é? Então vários idiomas aqui, o hebraico ibetano, por exemplo, o hebraico bíblico antigo, vai trazer algumas informações, não é, com respeito a isso, não é, sobre a grafia do nome de Josias. Então vamos ficar com o nosso português e vamos para frente, não é? O rei Josias era filho de Amon, neto de Manassés. Tanto Amon como Manassés, eles não serviram ao Senhor, não fizeram nada que agradasse ao Senhor. Então, ambos os reis, foram caracterizados por grande apostasia, tanto o reino de Amon como o reino de Manassés. Manassés foi considerado um dos piores reis de Judá, né? Embora mostre aí que o arrependimento no final da sua vida, Manassés foi um dos piores aí da história do Reino do Sul, né? E seu filho Amon seguiu o mesmo caminho, né? Conta-se que a história conta que Manassés se arrependeu, pediu perdão e etc e tal no fim da vida, mas enquanto estava no reinado, realmente não fez nada que agradasse aos olhos do Senhor. Então, Josias só tinha 8 anos de idade aproximadamente quando ele começou a reinar, né? Então, com a interferência do povo da terra, um movimento popular que também foi responsável por eliminar os assassinos de seu pai, enfim. Então levantou-se uma campanha e o nome do povo era o povo da terra, né? Daquela interferência lá, né? Aquele conjunto de pessoas. Então esse movimento, chamava o povo da terra, era um movimento popular, conforme vimos aqui. E nós vamos observar no capítulo de número 21, versículo de número 24 de 2 Reis, e no capítulo 23, aliás, capítulo 33, versículo 25, em 2 Crônicas, ok? Então, o nascimento de Josias, como também a escolha do seu nome, foram previstos na época de Jeroboão, no 1 Reis, capítulo 13, né, no versículo número 3, 1 Reis capítulo 13, versículo número 2, aliás. Então, o reinado de Josias, como foi isso? Josias, o rei, foi um dos bons reis de Israel, diferente do seu avô e do seu pai. Josias prezou aí pelo culto verdadeiro ao Senhor, e o cronista ele vai escrever, no caso, e na verdade ele escreveu, né? Tem que parar com essas manias, né, de vício de linguagem. Então ele escreveu dizendo que no 8º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, o rei começou uma busca incessante, né,
ele começou a buscar o rei Davi, o Deus do rei Davi, né? Ele começou a buscar essa tendência. Então, nós vamos observar que Josias era descendente de Davi. Isso está no capítulo 34, versículo número 3 de 2 Crônicas. Não é? No 10º ano do seu reinado, no 12º ano, aliás, do seu reinado, portanto, com aproximadamente já 20 anos de idade, ele deu início efetivamente às reformas lá em Jerusalém, né? Alcançando o norte de Israel. Então nós vamos ver que as reformas, é interessante saber que o profeta Jeremias começou seu ministério como profeta durante o reinado de Josias. E então houve sim um progresso, né? Um progresso notável, né? Tanto Deus levantou vários profetas e o povo estava crendo, e porque o culto já tinha sido restabelecido devido às reformas que Josias fizera, ok? Então já no 13º ano, aproximadamente no ano 626 a.C., Jeremias vai profetizar isso, falando sobre o ministério de Josias. Jeremias capítulo 1, versículo de número 2. Né? Quando vamos observar, eu fiz aqui algumas anotações, mas na nossa lição aqui, antes dessas observações, vamos pautar aqui os tópicos da nossa lição. A nossa lição, como de praxe, tem 3 tópicos. O primeiro tópico, Josias prepara o templo. O segundo tópico, a renovação do pacto com o Senhor. E o terceiro tópico, só vendo aqui, o terceiro tópico é a celebração da Páscoa. Não é? Então, Josias foi o último dos reis justos, né? Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o teu coração. Então, esse grande monarca, fiel homem de Deus, expurgou o país de todas as suas falsas divindades ali colocadas em seus ancestrais, né? A saber, e ao que se sabe no livro da lei havia sido encontrado. Então, com base nisso, não é, do livro da lei que eles haviam encontrado, Ilquias havia encontrado, e ele pegou e deu o livro para Safã. Quem primeiro leu o livro naqueles dias foi Safã, não é? Que era o escriba. E assim sucessivamente. Safã, o rei pegou por base as suas reformas, né? As suas reformas no livro que achado ali, esse livro da lei era a Torá, possivelmente, não é? Então Josias vai preparar o templo, né? Ele diz que achou o livro. E Ilquias acha o livro. Quando o escrivão do rei foi enviado a conversar com o sacerdote Ilquias, cujo nome é Javá, é minha porção, Ilquias, né? Então, para iniciar uma organização, organizar a reforma, no caso, do templo. E este lhe comunicou que havia achado aí o livro da lei, né? Ilquias achou o livro, mas não se mostrou surpreso pelo seu conteúdo, pois tudo indica que ele tivera contato com ele anteriormente. Mas Safã vai e lê o livro para o povo, né? Para Josias especificamente, depois, posteriormente o povo, mas primeiro para Josias. Achei o livro da lei no templo, né? O primeiro tópico da nossa lição, o primeiro subtópico diz assim: com o seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e outros assessores que fosse ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadasse todos os possíveis recursos, não é? Então, com o achado do livro e a aplicação do livro na vida do povo, a começar do rei, né, Josias, aí o povo começou a trazer ofertas. Eles foram atrás para reparos, né, do templo, capítulo 22, no versículo 4, que está na leitura bíblica em classe. Sobre Ilquias, sobe Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guarda no umbrais do portal juntaram do povo, da porta ajuntaram do povo. Então, na verdade, já tinha ali uma organização
para guardar aquele dinheiro, e ele, para começar a realizar, ele pediu que Zafã fosse até Ilquias para pegar aquele dinheiro que estava guardado, não é? E pode-se imaginar com a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber o sumo sacerdote, ao receber a notícia do sumo sacerdote, quando ele sobe lá, ainda nesse período não tinha achado ainda, mas quando ele chega na casa de Ilquias, a Bíblia diz aqui que ele ficou meio que espantado, porque foi uma surpresa quando o escrivão teve ao rei, e ao receber do sumo sacerdote a notícia de que o livro do Senhor havia sido encontrado dentro da casa do Senhor. É bom que ele estava no local, dentro da casa do Senhor, mas está guardado, perdido, né? Ninguém estava achando, né? Em 2 Reis, capítulo 22, verso 8, vai trazer esse relato. Então, por esse relato, eu percebi que como era o nível aí do desinteresse das coisas de Deus, porque deveria zelar por tudo que eles haviam de zelar, não. Então, o livro estava perdido, né? Não apenas pelo livro sagrado, mas pelo cumprimento das leis divinas que estava expressa no livro, obviamente, né? Aí o rei rasgou as suas vestes, e ao receber o conteúdo do livro, Zafã, o escrivão, levou imediatamente a Josias, e o rei leu o livro, e tão evidentemente ficou tão pasmo diante da realidade de haver de se cumprir o seu conteúdo, né? Que não tardou de rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação, não é? Então ele trouxe ao povo, logo depois que ele leu o livro, não é? Que era a Torá, a lei de Deus, não é? Uma vez que você medita na Bíblia, com certeza Deus fala por meio da sua palavra, não é? E aí, uma vez que Deus falou, não tem como resistir à voz de Deus, obviamente. E nesse interim, eles começaram já a trabalhar, Josias começou a comandar as reformas ali, ok? Ele, no terceiro subtópico do primeiro tópico, diz assim: entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas por amor de Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. E assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá tivesse sendo apenas adiada. Mas a profetisa disse: vai acontecer sim, mas só depois da morte de Josias, não é? Depois que Josias morreu, como Judá estava condenada a essa luta, né? Deus cumpriu com a sua palavra, obviamente. Então, embora podemos dizer que as reformas promovidas pelo rei tivessem suas raízes fixadas quando ele pessoalmente abandonou a idolatria e o politeísmo. Então ele começou fazendo a parte dele, que dominava a religião corrompida de Israel naquela época. Então a idolatria, o politeísmo é quem dominava tudo isso. Nós tem aqui um material, a história de Javé. Deixa eu ver aqui. Isso, né? Está aqui guardado. E quando Jeová se tornou Deus, né? Também vai trazer essas informações muito interessantes para a historiografia, para assunto historiográfico quando estamos tratando sobre as terras palestínicas, a história de Israel, ok? Então essas reformas começaram a impactar a nação. 4 anos depois alcançou seu clímax, né? No 18º ano do reinado de Josias, quando o livro da lei foi encontrado. Então havia interrompido uma adoração aos falsos deuses, e em Judá, então, destruídos os altares que serviam ao paganismo, e também ele também havia providenciado aí o templo que recebesse os reparos aí necessários. Então, por isso que Zafã sobe até a casa de Ilquias
para pegar o dinheiro que o povo havia dado, né? Então, para a manutenção da casa do templo do Senhor, né? Então foi durante essa época que o sumo sacerdote que encontrou o livro, né, lá no templo. Então nós vamos ver que alguns estudiosos eles vão debater aí sobre o que teria exatamente no livro da lei, né? Então a melhor hipótese ali é que o livro de Deuteronômio, pelo menos em obra que continha, a Bíblia deixa claro que era a Torá, né, nos textos lidos, expostos em 2 Reis, capítulo 22 e 23. Né? Então, seja como for isso aí, o que se sabe é que o livro foi muito importante na sequência das reformas. Josias seguiu exatamente o script do livro, o que estava no livro, os mandamentos, as leis do livro, que era o livro do Senhor. Ou seja, ele seguiu cabalmente aquilo. Então, quando o livro foi encontrado, Josias teve a ciência do seu conteúdo. Então ele entendeu que o povo havia estado em terrível rebeldia contra Deus, né? E por isso seria alvo do juízo divino. Mesmo Uda, conforme eu já disse, foi sendo consultada, ela disse: tudo bem, Deus só vai protelar, mas depois da morte dele, Deus vai trazer juízo a ajudar. Então nós vamos ver quando o livro foi encontrado. Então nós vamos ver que rapidamente ele pediu que o Senhor fosse consultado. Aí foi a questão de Uda, e Uda foi procurado, e a mensagem de Deus através de Uda foi esclarecer que o povo realmente seria castigado devido ao seu pecado. Então pecado é um problema. Porém, tal castigo seria adiado após os dias da morte de Josias, após os dias de Josias, só visto que o seu arrependimento sincero e zelo pelo culto a Deus. Então Deus prezou e Deus conteve, Deus segurou o juízo por meio da vida do rei Josias, não é? Então houve em Judá uma renovação da aliança, a centralização da adoração em Jerusalém, a purificação da nação com a eliminação de toda adoração pagã. Vamos ver isso em 2 Reis capítulo 23, versículos 19 a 20. Em 2 Crônicas 34, verso 67, o rei Josias também organizou a maior celebração da Páscoa desde o tempo dos períodos dos juízes. Então há muitos anos não havia tido. Então desde aqueles tempos havia muito tempo e Deus permitiu que ele fizesse. Então antes dele, o rei Ezequias também promoveu uma reforma da celebração da Páscoa. Porém, a reforma liderada por Josias foi mais completa e mais extensa, segundo a Reis 3, 23, versículo 13. E apesar de tudo isso, o profeta Jeremias, no caso, ele deixou claro que as tais reformas foram apenas superficiais e temporárias, né? Ou seja, não houve um arrependimento genuíno, duradouro, inclusive com a volta do povo rapidamente à idolatria após a morte o profeta, após sua morte, ou seja, após a morte de Josias. Então o profeta Jeremias, ele também demonstra apreço quando escreveu sobre a justiça durante o reinado de Josias, que está escrito lá no capítulo 22 de Jeremias, né? A morte do rei Josias, como vamos lidar com isso, né? Dentro desse contexto, depois que fizeram a leitura do livro, houve uma renovação do pacto ao Senhor, né, conforme está na nossa revista, e nós também já trouxemos aqui, ok? Então a destruição dos ídolos, dos altos e todos os reparos, né, tirando todos os utensílios que tinha se feito para Baal, né? Além disso, ele expurgou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá e voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado, né? Então o coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão e tão ultrajado pelo aquele povo, né? Podemos ver que Deus, de forma cabal, ajudou de forma sobremaneira, de forma grande, né, aquele povo. Então, vamos para frente. Logo depois Josias foi bem sucedido, Deus abençoou a vida do povo por meio do profeta, por meio do rei Josias.
né? Quando vemos no capítulo 2, versículo 1, o nome Josias significa o Senhor apoia. É em 2 Reis, capítulo 22, verso 1, né? Que está na leitura bíblica em classe. Deixa eu ver se procede. É isso mesmo? Não. Começa no versículo 3. No capítulo 22, versículo 1, diz que o nome do Senhor, o nome de Josias significa o Senhor apoia, assim como o nome também de Ciro, na cidade de Belém. Então o nome de Josias foi anunciado por um profeta muito antes do seu nascimento, né? Antes, então era um reinado já profetizado, predito pelo Senhor. Ele fez o que era reto. Então, o jovem Josias aparentemente era orientado por justos conselheiros, né? Porque ele, quando começou a reinar, foi só com 7 anos. Então um dos quais deve ter sido o profeta Sofonias. Vamos ver referência sobre isso lá em Sofonias, né? Temos referência sobre isso. Então todo caso, sua preocupação por justiça levou aí a uma reforma, né? O início da reforma no seu reinado. Já no versículo 3, no 18º ano do seu reinado, aproximadamente 622 a.C., Josias reiniciou inúmeros reparos no templo. E o que o sacerdote foi uma grande figura no avivamento da verdadeira religião, né? Que o jovem Josias colocou em prática. Então a obra de restauração do templo foi sob a direção desse homem, né? Porque ele era o sacerdote, ele tinha experiência, ele tinha notabilidade, ele tinha tudo para fazer o trabalho fluir. E foi o que aconteceu. No versículo 8 do capítulo 22, o livro da lei pode-se entender o Pentateuco, né? Esse livro, apesar de ter sido colocado ao lado da arca, né? Em Êxodo, Deuteronômio 31, 26, ele deve ter se perdido, desprezado ou escondido durante os perversos reinados de Manassés e Amon. Então, não se sabe muito o que foi feito antes disso, com esse livro, mas é o que a Bíblia nos apresenta aqui. Estou lendo os textos e interpretando os textos da forma que eles me apresentam aqui, né? Os textos propriamente dito, né? Ele tinha só 8 anos, né? Um menino ainda jovem, e por certo ele tinha uma chamada de Deus, né? Uma chamada contundente, de muita responsabilidade com Deus. Então o rei Josias, ele ousou transformar a sua realidade. Ele foi um rei acima do seu tempo, não é? Então Josias acreditava que as grandes transformações são possíveis quando estamos no centro da vontade de Deus. Essa é a mensagem que ele nos passa, porque não podemos fazer como ele, né? Não podemos colocar as coisas acima da vontade de Deus, ou seja, não podemos fazer e colocar os nossos objetivos acima da vontade de Deus, mas deixar que Deus faça sim a vontade dele, né? Então as tradições perversas precisam ser quebradas. Josias assumiu o trono em 640, né, com apenas 8 anos de idade. Seu avô tinha sido terrível, né, que é o rei Manassés, e o seu pai de igual modo seguiu o mesmo escrito, que ao contrário de Josias, de seu avô, ele começou a buscar a Deus verdadeiro com 16 anos. E aos 20 começou uma grande reforma lá em Judá. E o alvo expresso era trazer o seu povo de volta aos caminhos do Senhor, né? Então podemos observar que a pregação tem que ter um objetivo, a reforma tinha que ter objetivo, o foco tinha que ser mantido para que o Senhor realizasse a obra na vida daquele povo, não é? Na vida do povo, a começar aí pelo rei, né? O terceiro tópico, o comentarista ele coloca a celebração da Páscoa. Conforme eu já disse, nunca se celebrou a Páscoa desde os tempos dos juízes. Tinha muitos anos que não se havia tanta alegria, não é, em Israel. Então a celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ídolos e dos ofícios do templo, né? Somente depois de 18 anos do reinado que Josias conseguiu comemorar aí a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel, né? Josias também estabeleceu aí
lugares de culto e sacerdócio. Então, diversos ofícios que eram praticados no templo, né, tais como o sacerdócio, levítico, cantores, guarda do templo e etc. Não é? Então, tem como fazer, dá para fazer. As reformas são necessárias. As reformas eram necessárias. E até hoje também, tudo que se for fazer, orando ao Senhor, Deus com certeza dará a direção correta, né? Dará a direção correta. Então, quando vamos ver todo esse reinado de Josias, nós vamos ver que Deus trabalhou de forma poderosa na vida dele e por consequência na vida da nação, ok? Então, a maior Páscoa da monarquia, ou seja, a Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel, relembrava a proteção divina, o livramento da escravidão do Egito, né? Então deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo a recordar as obras que o Senhor Deus havia realizado, né? E assim sucessivamente. Após achar o livro da lei, derruba os altares dos deuses pagãos, né? E destruiu os altares que se realizava dentro do seu contexto geral. Então, vamos observar que após achar o livro da lei, ele derruba os altares, os deuses pagãos são destruídos. Então, veio um novo avivamento, uma nova visão, veio um avivamento àquele povo e eles tiveram, após o livro ser achado, eles tiveram aí a mão de Deus sobre a vida deles, porque eles começaram a cuidar realmente daquilo que era de Deus, né? Quando vamos ver, uma antiga tendência, na verdade, do que o rei Josias tinha de si mesmo, era algo tão terrível quanto aos tempos presenciados em nossos dias. O afastamento de Deus, no período que Josias estava ali, era evidente de muitas formas. Praticavam culto a Deus Astarote, com orgia e prática de prostituição cultural, aliás, chegaram a acomodar prostitutos cultuais nas dependências do templo, né? Observe que degradação moral estava esse povo antes de Josias, né? Então tratavam com completo descaso a lei de Moisés, e por isso os ricos oprimiam, saqueavam os pobres, fazendo com que fazendo os seus servos aí pior ainda, de passar a sacrificar os seus próprios filhos, né, e filhas. Havia ao lado de fora de Jerusalém e uma pira, né, num local aí chamado de Tofete, né, no vale de Ben-Rinom, aliás, né, onde as crianças eram sacrificadas nos dias do rei Josias, nos dias do rei Acaz e Manassés, sacrificaram seus próprios filhos, né? Então veja que a degradação moral estava realmente um negócio complicado. Então Josias compartilhava do ódio de Deus contra toda a prática, destruiu os altares erguidos por Salomão, os falsos deuses como Quemos, Moloque, a deusa Astarote, e há registro na Bíblia também de sacrifício de filhos e filhas para os 3 primeiros. Por exemplo, depois destruiu a pira no vale de Ben-Rinom, que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar o seu filho e seu filho. É o que está escrito no capítulo 2, capítulo 23, versículo 10, né, de 2 Reis. Então foi feito para que aí vamos destruir para que ninguém pudesse queimar mais, para ninguém possa queimar mais filhos e filhas em sacrifício a Moloque. Então tinha um objetivo, não é? Tudo que foi feito ali foi feito sim na direção de Deus, e Deus trabalhou de forma poderosa, tá certo? Que Deus em Cristo os abençoe, que a boa mão de Deus recaia sobre as vossas vidas, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desses comentários, deixe o seu joinha, e se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para receber e ative o sininho para receber as notificações. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.